acho que se a gente compara, né, um negócio de supermercados, de alimentação com outros segmentos, os desafios são bem distintos, né? Diferente, por exemplo, enquanto no mercado de moda você vende muito desejo, né? No mercado nos supermercados e alimentação você vende muita confiança. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao PB Talks. Eu sou Tamires Souza e nesse episódio vamos falar sobre um segmento cada vez mais relevante no e-commerce, que é o e-grocery. Segundo os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, o e-grocery, setor de alimentos e bebidas no comércio eletrônico, brasileiro, cresceu 18,4% em 2024, em comparação com o ano anterior, alcançando 16 bilhões em vendas. Agora, quais são os desafios do segmento para crescer ainda mais, né? Esse que é uma pergunta que a gente se faz bastante. O que é essencial para um e-commerce de alimentos e bebidas crescer no digital? E para aprofundar esse assunto e essa discussão, eu convido aqui o Alexandre Oliveira, que é diretor de vendas da Pag Brasil. Bem-vindo, Alexandre. Muito bem, obrigado também. Ótimo estar aqui com todos vocês para a gente poder falar desse tema bastante pungente. Verdade. Também o Marcelo Fischer, que é líder de desenvolvimento de negócios da Shopify. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado à Pag Brasil pelo convite. E é sempre ótimo a gente estar aqui com clientes, parceiros, para a gente poder ajudar a evoluir o mercado. Perfeito. Também temos a Verônica Vicentim, que é diretora de desenvolvimento de novos negócios e de marketing na CVS. Bem-vinda, Verônica. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite pela Pag Brasil. E remotamente a gente também tem o Érico Scorpione, que é CEO da Check Commerce. Bem-vindo, Érico. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom debater esse tema com vocês, que a gente está muito empolgado com essa possibilidade de explorar o mercado de grocery. Perfeito. Então, eu quero começar fazendo um questionamento para todos, né? De forma mais ampla, né? Para a gente dar início à conversa. Quais são os elementos essenciais de um ecossistema digital robusto de e-grocery? E o que não pode faltar? Vou começar pelo Marcelo, aqui do meu lado. Legal. Eu acho que quando a gente conversa sobre o supermercado no mercado online, né? A gente não está falando só de venda de alimentos, mas também da conveniência sem fricção. Acho que esse é o ponto mais importante. E quando a gente pensa no aspecto de um ecossistema robusto para suportar esse desafio, eu pelo menos vejo 3 grandes pilares, assim. O primeiro deles é uma infraestrutura robusta de e-commerce, né, de comércio. Então, um checkout rápido, Pix, carteiras digitais, soluções que suportam, né, principalmente picos de alta demanda. Então, esse é um primeiro tema. O segundo é o estoque em tempo real, porque eu acho que não tem nada pior do que você fazer a compra e depois descobrir que aquele produto não estava disponível, né? E o terceiro está relacionado à omnicanalidade. Então, principalmente com os aspectos do consumidor atual que demanda, né, flexibilidade, demanda agilidade, comprar online, retirar na loja, poder receber em casa em minutos, né? Então toda essa velocidade, essa integração de canais também vira um tema relevante. E aqui tem um orgulho brasileiro, vamos dizer, com relação a isso, porque a Shopify desenvolveu, né, junto com os parceiros aqui, uma solução de Picking App que foi desenvolvida por devs brasileiros, né, e que tem sido utilizado como um acelerador global da companhia para o mercado de grocery, né, que resolve não só o tema da experiência, mas também da operação, né. Então, a gente entende que essa solução que a gente está entregando aqui endereça basicamente esses 3 grandes pilares também. Perfeito. Érico, remoto aí com a gente. O Marcelo já falou, acho que o que é mais importante, né? É o estoque em tempo real e o checkout, mas vou adicionar ainda mais alguns outros elementos. Eu acho que o checkout é ponto principal, mas a compra de um supermercado geralmente não é uma compra recorrente, né? Então, a possibilidade de você tokenizar o cartão de crédito, usar algum tipo de carteira, como Google Pay e Apple Pay,
também é um grande facilitador, porque o cliente não vai comprar toda semana e ficar digitando toda semana os dados do cartão de crédito. Então, acho que isso é um ponto bem importante, que não pode faltar, né? E também não pode faltar a possibilidade de você substituir os itens, porque geralmente os supermercados e outras operações que usam o próprio estoque da loja física, né? Você tem uma visão de estoque no RP, mas você não tem a visão de estoque da gôndola, porque esse produto pode estar no carrinho de um cliente e ele já foi vendido online. Então, a possibilidade de você ofertar a substituição com uma experiência bem fluida também é algo que não pode faltar numa operação de supermercados. Perfeito. Seguindo ainda na parte técnica, Alexandre, por favor. Vendo, né, vocês dois falarem e tentando trazer uma visão um pouquinho, adicionar, né, um pouco diferente, mas que é essencial, tá? Marcelo falou de omnicanalidade, tu comentaste essa peculiaridade, né, do estoque em tempo real, que pode, né, esse estoque estar dentro de um carrinho ao caminho do checkout, né? E o que me ocorre é que uma das peculiaridades muito marcantes de grocery é que a gente está lidando com uma loja física que, sei lá, facilmente pode ter 30 mil SKUs, 40 mil SKUs, 50 mil SKUs, e que o fator humano é fundamental. A operação é fundamental. Tem sido absolutamente interessante desbravar esse mercado, e recordo-me bem aí de um cliente nosso, né, o supermercado de São Vicente, ele me colocando, né, cara, Alexandre, às vezes a gente comete alguns erros tolos, bobos, né? A gente investiu milhares de reais para contratar uma solução ali de CRM, com o intuito de você conseguir capturar, né, os dados de compra dos clientes lá do São Vicente. Só que se a minha pessoa lá do checkout, tá? Na hora que o cliente, o consumidor final, estiver passando as compras, não tiver a seguinte sagacidade de perguntar: você quer pagar no cartão da loja? Qual é o seu CPF? Se ela não fizer esse detalhe, tu não consegue fazer uma compra identificada. Logo, não adianta em nada tu ter investido milhares de reais no melhor sistema de CRM do mundo se tu não tiver uma operação redonda. E aí, permita-me, tá, Érico? A solução de Picking App que vocês criaram tem um penso pro cara que tá lá na loja, tá? Pra pessoa que efetivamente vai ter que fazer essa separação do produto. E isso, para mim, é de uma genialidade incrível, né? Porque tu captura, né, um detalhe que é o fator humano, fator operação, para garantir que as coisas aconteçam, tá? Eu acho que essa é uma contribuição que eu queria trazer aí nessa abordagem inicial. Perfeito. Verônica, você quer ir na ponta final, né? Acho que, né, todos os pontos foram muito esclarecidos, né, principalmente da parte técnica, trazendo um pouquinho da visão, né, da CVS, assim, do nosso ambiente. O que eu acho muito importante, até porque a gente atende diferentes públicos no mesmo ambiente de compra, é a jornada ser muito simples, né, desde a busca do produto até realmente a entrega, que eu acho que a logística também, né, cada vez mais está tomando um espaço muito importante na questão da rapidez, né, da questão realmente da gente querer as coisas o quanto antes, então isso se torna cada vez mais importante. E falando de pessoas também, eu acho que o atendimento, né, que a gente busca ter um atendimento muito humanizado, porque também na época do IA, em que tudo realmente é muito automatizado, para o nosso público isso faz muita diferença. Então, eu acho que também é um tópico que eu acho que é um diferencial, né, e continua sendo muito importante, a gente não pode esquecer disso. Perfeito. E dando seguimento aqui com você, conta um pouquinho mais sobre a CVS, né? Quais são as necessidades do consumidor hoje de vocês e como que um ecossistema digital integrado contribui para o sucesso do negócio da CVS hoje? Então, a CVS Benefícios tem mais de 20 anos de experiência na gestão e distribuição de benefícios corporativos, né? A gente atende empresas há 20 anos com cestas de alimentos, atuamos também com produtos em atacado. E esse ano, que é o produto mais recente, a gente lançou o cartão multibenefícios. Então, realmente, entregamos também dessa forma a flexibilidade, a facilidade. O nosso principal objetivo, a nossa missão é entregar alimentação básica de qualidade para os brasileiros, né? Então, a gente atua a nível Brasil. Então, há cerca de 8 anos, com esse know-how, a gente iniciou a operação de venda online com cestas básicas, né? Cestas de alimentos. E foi muito positiva porque, a partir daí, a gente conseguiu atender diretamente o consumidor final.
e entender que a gente também podia atender outros públicos, né? Diferentes públicos e diferentes necessidades. E acho que falando nessa necessidade, na necessidade atual do nosso público, a gente traz muito forte, eu acho que isso da jornada de compra, né? Que ela realmente tem que ser muito simples e fluida quando a gente fala de compra de cesta básica online. E também eu acho que o consumidor, ele busca não só resolver um problema, né? Não só a conveniência na compra, mas ele também quer ter um sentido nessa compra dele, né? E aí até pensando nessa situação, acho que pra gente ficou muito claro na pandemia, né? Porque foi um momento em que a busca por cesta básica, ela teve um boom realmente, né? A demanda latente do dia para a noite, praticamente. E aí foi um momento muito forte pra gente, da gente estruturar realmente uma operação, né? Diferenciada, desenhar fluxos. E aí a gente criou um fluxo de compra específico para doações e aí a gente facilita, na verdade, com esse fluxo o processo de compra. O cliente entra na loja, em poucos cliques ele escolhe uma instituição, ele faz a doação e a CVS faz a entrega, com frete gratuito para São Paulo e Grande São Paulo. E aí com isso, né, cresceu bastante essa operação. Hoje a gente tem mais de 200 instituições que são parceiras. E a gente descobriu, né, um novo nicho. Então, dentro ali de vender cesta básica online, a gente foi descobrindo novas experiências, criando novos fluxos. E aí eu acho que o legal é ver isso acontecer. Na verdade, né, uma empresa de benefícios que a gente consegue no ambiente online fazer com que o benefício realmente tenha um impacto real, né? E eu acho que, né, pensando no ambiente digital, trazendo isso para o ambiente digital, eu acho que é justamente isso que é legal, é ver a coisa acontecer, ver que empresas podem comprar para os seus funcionários, famílias podem comprar para praticidade, buscando uma melhor custo-benefício, né? E eu acho que o que eu vejo é justamente isso, é a união da inovação com propósito e responsabilidade social. Então, a CVS, no ambiente dela hoje, ela entrega tudo isso. Perfeito, parabéns pelo trabalho de Obrigada. vocês, né? Faz isso Muito com legal. maestria, de verdade. Muito Com obrigada. certeza, Muito assim, legal, é empolgante te ver falar. Mais do que uma loja, né, apenas online, né, tem todo esse propósito por trás, muito legal mesmo. E seguindo aqui, Marcelo, a Shopify hoje é uma plataforma que atende a diversos tipos de negócios, né? A gente tem a própria CVS, né? Tem vários outros negócios também que a Shopify atende. Quais são os principais pontos de fricção que vocês observam hoje nessas lojas de e-grocery, né, de forma geral, comparadas a outros segmentos de negócios também? Legal, bom ponto. Acho que se a gente compara, né, um negócio de supermercados, de alimentação com outros segmentos, os desafios são bem distintos, né? Diferente, por exemplo, enquanto no mercado de moda você vende muito desejo, né? No supermercados e alimentação você vende muita confiança, né? Então a gente entende que os três principais desafios, né, encontrados nesse segmento, o primeiro ele é da natureza da operação, que são margens apertadas, né? Então isso obriga o lojista, o empresário desse segmento ser muito eficiente, né? Então isso é mandatório. O segundo é o próprio frescor dos alimentos, né? Então o fato dos perecíveis, né? Você está trabalhando com perecíveis, frescor não é uma opção, né? Então é mandatório que você tenha sempre o produto mais novo, né, disponível para o cliente. E o terceiro é muito relacionado, inclusive, que a Verônica e o Alexandre falaram, que é a frequência de compra, né? Então, de novo, diferente de um eletrodoméstico ou de um tênis, né? No supermercado você vai, o alimento você compra eventualmente até 2 em 2 dias, diariamente, semanalmente no mínimo, né? Então, essa alta frequência de compra, né, também é um dos principais gargalos, assim, do ponto de vista, como o Alexandre comentou, pois como é que eu faço a gestão desses dados para, de fato, trazer valor para o meu cliente, né? Então, porque o ponto é de você comprar o fresco, rápido e certo, que é a grande chave de sucesso para esse segmento. Perfeito. E, Érico, a
Direct E-Commerce, né, trabalha com soluções de checkout, né, especificamente. Quais são as fricções específicas nessa etapa de checkout e quais os impactos na experiência do usuário aí que vocês enxergam também nessa etapa? Acho que um dos pontos principais na fricção do consumidor é você trazer essa experiência que ele tem dentro da loja para o e-commerce. E como ele não tem essa mesma experiência, né, esse é um ponto de fricção. Que, por exemplo, quando você vai comprar um mamão, por exemplo, um mamão verde e um mamão maduro pode ser consumido hoje ou daqui 3 dias. Um abacate pode ser consumido hoje ou daqui 1 semana, né? Então, esse tipo de coisa, ele impacta também na experiência. Mas quando o cliente, de fato, consegue finalizar a compra, né, chegar ali no momento de checkout, dentro do checkout, a gente consegue personalizar algumas opções de entrega, dizendo, por exemplo, em que dia e hora esse consumidor quer receber a mercadoria em casa. Então, existe um desafio de operação mesmo, de logística, de entrega, de roteirização, né? Também a gente consegue personalizar o checkout para o cliente definir como ele quer ser contactado, qual que é o desejo dele quando há uma falta de um determinado item. Então, eu posso entrar em contato com o cliente para ele escolher como vai ser qual produto vai ser substituído, ou o cliente pode decidir que a própria loja ou os nossos algoritmos, né, substituam por ele ou cancelar os itens faltantes, né? Então, essas opções do checkout, né, combinadas com os checkouts acelerados, né, reduzem essa fricção no checkout e melhoram a experiência como um todo. Perfeito. E a gente, claro, né, tá falando aqui bastante nessa parte de supermercados na ponta, mas a gente sabe que tem operações de e-grocery, como a gente falou aqui com a Verônica também, que é um pouco distinta, né, nessa parte. E aí, Verônica, como que tu enxerga essa parte final também da compra, né? Essas questões de fricção, na visão de vocês, o que não pode faltar, assim, no momento do checkout, principalmente? Eu acho que no checkout, assim, pelo menos na nossa visão ali, né, pensando que a gente vende o kit do alimento, né, que é um pouquinho diferente realmente, eu acho que tá muito mais ligado aos meios de pagamento mesmo, assim, porque, como eu falei, a gente também tem grande parte dos clientes que não estão habituados a compra online, né? Então, eles se habituam justamente porque eles estão buscando melhor custo-benefício. Então, assim, muita gente, inclusive, ajudava a fazer a compra. Aí tinha aquela pergunta, nossa, mas é que seguro eu colocar o meu cartão de crédito? Tem clientes até hoje que às vezes querem que a gente coloque os dados. Então, né, assim, a gente está falando de muitas realidades que às vezes ficam distantes. Então, eu acho que é justamente esse ponto do checkout, no nosso caso, que o produto ele é pronto, né? A gente já tomou todo esse cuidado quando disponibilizou para venda, oferecer diferentes formas de pagamento, confiança. Então, eu volto no atendimento humanizado, que eu acho que isso para a gente é muito importante e é um tópico que eu acho que, né, para a empresa sempre está a gente nunca vai perder isso. E aí, a assinatura também, né? A recorrência, até por conta do Pague Brasil, acho que foi muito importante quando a gente lançou, porque também, como a compra costuma ser mensal, né, quando a gente fala de cesta básica, a garantia de deixar aquilo programado todos os meses. Então, né, facilidade para a gente prever a demanda também auxilia bastante. E aí eu consigo, às vezes, com o mesmo cliente também dar essa facilidade para ele, dele comprar na loja, tanto para uso próprio, quanto para o funcionário da empresa dele, e uma outra assinatura para doação. Então, né, vamos dizer que nesse checkout ele cria esse ambiente que facilita tanto, né, para nossa previsão de demanda e estoque, quanto para o cliente, para a gente poder fidelizá-lo. Perfeito. São várias frentes mesmo, Exato, né, que exato. inclui. E aí a gente está falando de checkout, tu falou de pagamento, eu quero perguntar para você, Alexandre, o pagamento, né, é de fato essa etapa final e decisiva na compra, né, seja de supermercado, seja de online, como uma cesta básica, enfim. Como que a Pague Brasil hoje se posiciona nesse ecossistema para garantir uma experiência de pagamento que é fluida, né, dado sem fricção, né, para ter uma experiência boa para o consumidor, que atende, inclusive, as expectativas desse tipo de consumidor? Não, fechado, Tamires. E eu gostaria de sublinhar de novo, vou falar uma obviedade, né? Uma operação de grocery, ela é muito peculiar, tá?
ela é bem diferente de uma operação convencional, do e-commerce convencional. E essa singularidade, ela se estabelece em tudo, inclusive naquilo que o Marcelo comentou, né, na frequência de compra. Tipo, nós lá no Rio Grande do Sul, a gente costuma dizer que a gente vai fazer super. Cara, a imensa maioria do brasileiro tem que fazer super toda semana. Ou até, como o Marcelo disse, de 2 em 2 dias e 3 em 3 dias. O rancho. O rancho, fazer o rancho. Enfim, isso está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Essa frequência, esses detalhes de operação, o fator humano que é muito importante para pagamento, Tamires, como tu perguntou. Um exemplo prático, né? O mamão que o Érico comentou, né? Você define comprar 1 quilo de mamão, tá? 1 quilo de mamão, né? Tu consegue setar ali no site 1 quilo de mamão. Obrigatoriamente, um ser humano lá na loja vai ter que pegar o mamão. Primeiro, de novo, né? A loja vai ser o domínio dos sentidos, né? Alguém vai ter que olhar, vai ter que tatear, cheirar eventualmente, mas pesa o mamão. É muito pouco provável que consiga milimetricamente alcançar 1 quilo exato do mamão. E aí, assim, né? Você tem que disparar esta operação após a finalização da compra. E aí, permita-me trazer o contexto do Pix, que, sem a sombra de dúvida, é um dos meios de pagamento que mais crescem no Brasil. Você paga no Pix. Você tem que tomar uma decisão, tá? 1 quilo de mamão. Beleza, pesou lá 1 quilo de mamão, sei lá, R$10, né? Nem sei se é R$10, tá? E aí, na hora que foi pesar efetivamente, o mamão tem 900 gramas. Mas o cliente pagou por 1 quilo, tá? O que a gente faz agora, tá? E aí entra, né, a habilidade que a empresas, os parceiros, enfim, aí no caso em especial o PagBrasil, ela consegue, lançando mão puramente de tecnologia, fazer a identificação da chave Pix original que o cliente final fez a compra do 1 quilo do mamão e automaticamente plugado lá com a solução por exemplo, aqui nesse exemplo contextual, né, a solução da cheque, por exemplo. E quando a pessoa lá na loja pesa e dá só 900 gramas, a gente já consegue fazer o reembolso para o cliente dessas 100 gramas adicional que foi compradas, de maneira automática e transparente. Isso facilita a vida, tá? E o que é importante, já encerrando aqui essa participação, que isso pode soar muito complexo, difícil, meu Deus, e pode até afugentar, amedrontar, né, as pessoas, os empresários que trabalham nesse segmento. Eu acho que um dos nossos papéis importantes e o bom de estar com uma pessoa que opera no dia a dia, Cheque, Shopify e PagBrasil, é que hoje você consegue fazer isso de maneira relativamente simples e tranquila, tá? A gente hoje tem pessoas e empresas com absoluto know-how para te apoiar nessa jornada, para que você consiga fazer isso de maneira bem tranquila, fluida. A gente fala muito, né, Tamires? Da gente eliminar a existência na mesma frase de tecnologia e complexidade. Eu acho que esse é um dos recados essenciais que, aproveitando esse tópico que tu trouxe, que eu acho que é de fundamental importância a gente colocar aqui. Com certeza. E quando o papo bom, né, ele passa muito rápido. Então, já se encaminhando para o final, eu quero perguntar para todos vocês, qual que é a visão de vocês do futuro do e-commerce? A gente está falando de negócios aí que são do dia a dia, né, na nossa vida, desde supermercado, compra online, né, de cestas, né, de alimentos. Como que vocês enxergam o futuro do e-commerce nesse cenário, né? O que a gente pode esperar de tendências? Vou começar aqui pela minha esquerda, Marcelo. Legal, obrigado. Eu estava pensando aqui, tem diversos aspectos, né, que a gente pode considerar sobre futuro e tendência, mas utilizando um pouquinho do lugar de fala da Shopify, né, porque a Shopify está presente em 175 países, tem milhões de lojistas, então a gente está muito próximo daquilo que é a realidade do dia a dia dos negócios dos nossos clientes, e velocidade de inovação é o core da Shopify. Eu talvez sintetizaria numa expressão que seria de experiências híbridas, né? Porque do ponto de vista, não existe mais online ou offline, né? Então, é uma jornada única que a atribuição, entender quais são os pontos de contato que são mais relevantes nessa jornada está cada vez mais difícil de perceber. Então, como tecnologia, a nossa função é permitir que o cliente leve o catálogo e os produtos dele para qualquer um desses pontos de contato, né? Para transformar esse ponto de contato num ponto de conversão. E o que o social commerce tem feito absurdamente no Brasil, né? E muito bem,
por sinal, mas com o advento da inteligência artificial e nada tem transformado mais os processos e as experiências do que isso, eu acredito que essa visão, né, de que não existe mais um ponto único de conversão é o que deveria ser, que é a principal tendência, o principal ponto de convergência de tudo que a gente está conversando. Não existe mais um ponto único de conversão, né? Ele pode ser numa loja física, pode ser numa loja online, pode ser num chat GPT, pode ser no social commerce, pode ser no WhatsApp, né? Então, você ter a transparência de que a tua retaguarda de tecnologia vai conseguir suportar esse tipo de experiência híbrida, eu acho que é o principal foco que as empresas deveriam se atentar do ponto de vista de tendência de e-commerce. E um ponto legal é que a gente, de fato, está gestando isso aqui no Brasil, né? Primeiro porque o Brasil é um dos maiores mercados globais de social buyers, né? Então tem esse tema. O segundo é que aqui no Brasil, por exemplo, a gente está desenvolvendo soluções de tecnologia que estão expandindo globalmente, seja por soluções como da Check, que está levando o Picking App como uma solução global da Shopify para todos os países, a PagBrasil exportando Pix, né? Então acho que esse é um ponto de orgulho, inclusive, daquilo que a gente tem construído no mercado brasileiro, né? Focando em tendência e futuro. Com certeza. Érico, tua visão. Olha, não quero ser clichê, mas a inteligência artificial vai mudar muito a experiência de compra, tá? Principalmente no comércio conversacional, eu acho que a gente ainda não chegou a uma experiência adequada para você comprar supermercado no WhatsApp, tá? Ainda não existe alguém que conseguiu entregar essa experiência fluida de compra de supermercado no WhatsApp. A gente ainda precisa desenvolver isso e eu aposto muito nessa solução para o futuro. Acho que os servidores MCP Servers da Shopify com certeza vai nos ajudar nesse ponto, né? E também os modelos multimodais, porque hoje o cliente escreve, fala, faz vídeo e manda foto. E tudo isso junto pode ser usado para você fazer uma compra de supermercado, seja batendo foto de uma lista de compras escrita à mão, isso sendo traduzido em texto via OCR e montando um pedido com base nas compras anteriores de um cliente. Pode ser, por exemplo, mandando um link de uma receita falando faz uma compra com os itens dessa receita, batendo foto da geladeira e falando o que está faltando aqui. Ou seja, tem muito campo para explorar a inteligência artificial, né? Mas a gente não pode deixar de também melhorar a operação, que esse é o problema de hoje, né? Esse é o problema não do futuro, o problema de hoje. É resolver a operação, é entregar rápido, não ter quebra de estoque, fazer uma separação sem erros, né? E entregar uma experiência desse pós-checkout, uma experiência positiva para o consumidor. Maravilha. Alexandre. Aí permita-me ir para além aí da tecnologia. E aí, capturando o que tu falou, Érico, operação, tá? Porque não só de hoje, como de amanhã e depois, e depois, e depois. E aí, na operação, tá? Inegavelmente, o ser humano vai estar presente, tá? Eu procuro ter sempre uma visão absolutamente otimista, né? Do que a gente tem pela frente. Do ponto de vista de tecnologia, tá? O IA vai substituir o ser humano. Não vai substituir o ser humano, tá? O que vai acontecer, por óbvio, é uma readequação, sem a menor sombra de dúvida, de papéis e responsabilidades. Mas no fim, tá? O lado humano é absolutamente importante, e aí, óbvio, referindo-me especificamente nesse contexto ali do grocery, a operação azeitada, né? A operação que garanta no fim, né? A história do mamão. Cara, vai precisar de um ser humano para separar o mamão, cara. E aí, se esse cara que tá lá na loja, tá? Ele também não for pensado, ele não tiver dentro da equação, se o front que ele vai olhar, que ele vai enxergar, ele também não for otimizado para ele, cara, esquece. A tua estratégia vai dar com os burros na água.
não negligencie também o ser humano, tá? E a operação. Isso vai ser essencial para garantir que todas essas nossas ambições, né? Ambições é essa, que a gente, sem a menor sombra de dúvida, espelha em IA, multimodal, em tudo, sem a menor sombra de dúvida, a gente precisa do ser humano para que isso aconteça. Verônica, e na visão tua e da CVS, né? Eu concordo com todos os pontos, né? E principalmente, assim, a gente de fato já está na era da inteligência artificial, né? É uma realidade, mas eu também penso que a gente tem que olhar como isso pode nos ajudar já hoje, né? E eu acho que, assim, as empresas, marcas, enfim, que tendo uma visão desses dados, né? Uma leitura melhor dos dados, elas podem criar experiências únicas. E aí não só no ambiente de compra, né? Em todos os pontos de contato. E aí essas experiências também acontecem na operação da empresa, que é justamente isso, né? Então, assim, treinar as pessoas para que elas, de fato, possam usar os dados a favor para melhorar a experiência de compra, o atendimento, a logística, que eu acho que, né, a tendência também é que a gente tenha entregas ultra rápidas, né? Que isso está mudando cada vez mais rápido. Então, acho que, na verdade, usar esses dados, esse acesso que cada vez vai ser mais fácil para melhorar a operação. Eu acho que isso realmente assim, não dá para não fazer, né? É o desafio para as empresas já a partir de hoje. Perfeito, a gente viu aqui excelentes conselhos, excelentes posicionamentos, né? Mas infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a todos vocês aqui, Marcelo, né, que esteve com a gente presencialmente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada também o Érico, remoto aí, desde Floripa, Eu né, que Érico? agradeço. Obrigado. Obrigada, Alexandre. É sempre bom estar com amigos, trocar ideia, ótimo. Eu que agradeço ter essa oportunidade. Maravilha. E também a Verônica, né, que aceitou nosso convite também. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. E obrigada a você também que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. E continue nos assistindo e nos ouvindo também, tanto pelo Spotify quanto também pelo canal da Pag Brasil no YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!